A criança de apenas 8 anos rezou por 30 dias consecutivos e testemunhou algo inacreditável. Quando seu avô, desenganado pelos médicos, abriu os olhos no último dia de oração, a pequena cidade inteira caiu em prantos. Milagre divino ou coincidência médica? Segredos ancestrais vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Um relato de fé, perseverança e amor que transcende o inexplicável. Prepare-se, porque esta história vai tocar seu coração. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Em uma pequena cidade no interior do sertão nordestino, onde o sol castiga a terra com a mesma intensidade que a fé aquece os corações, vivia Pedrinho, um menino de apenas 8 anos. Seus olhos, grandes e escuros como jabuticabas maduras, refletiam uma sabedoria que transcendia sua tenra idade. Seus pés descalços já conheciam cada pedaço daquela terra vermelha e rachada pela seca, e suas mãos pequenas já haviam aprendido tanto a semear quanto a juntar-se em prece. A cidadezinha de Bom Jesus mal aparecia nos mapas oficiais, mas existia com força no coração de seus habitantes. Era um lugar onde o tempo parecia mover-se no ritmo das orações da tarde, onde cada casa de taipa pintada em cores desbotadas guardava histórias de gerações. Ali, todos compartilhavam tanto o pouco que tinham quanto a abundância de sua fé. Na casa mais próxima da pequena capela, vivia Pedrinho com sua mãe, Maria, e seu avô, seu Antônio. Era uma construção simples, com chão de terra batida e paredes que contavam histórias através de suas rachaduras. No quintal, um pé de juazeiro resistia bravamente à seca, oferecendo uma sombra generosa para as tardes de calor intenso. Seu Antônio sempre fora o pilar daquela família e o guardião das histórias da comunidade. Sua voz grave embalava os serões noturnos com lendas antigas e causos que misturavam realidade e fantasia. Era ele quem ensinara Pedrinho a encontrar água pelo canto dos pássaros, a prever chuva pela formação das nuvens e, principalmente, a confiar no poder invisível da fé. Mas há 3 meses, uma doença misteriosa acometera o velho Antônio. Começou com uma fraqueza nas pernas, seguida por uma febre que ia e vinha como as marés. Logo, aquele homem que antes irradiava vitalidade estava confinado a uma cama. Seus olhos, outrora vívidos, agora fundos e opacos como poços secos. É o coração cansado de tanto bater, dissera o único médico que visitava a região uma vez por mês. Ou talvez seja o fígado protestando contra anos de vida dura, sugeriu a benzedeira local, Dona Zilda, após passar ramos de arruda sobre o corpo enfraquecido. Diagnósticos contradiziam-se, remédios falhavam, e as esperanças minguavam junto com as forças de seu Antônio. Foi numa tarde particularmente quente, quando o silêncio da casa era quebrado apenas pelo zumbido dos insetos e pela respiração difícil do avô, que Pedrinho tomou sua decisão. Ajoelhado ao lado da cama, observando o rosto enrugado que tantas vezes sorrira para ele, o menino sentiu algo despertar em seu interior, uma certeza tão profunda quanto as raízes do velho juazeiro. Vou rezar por 30 dias sem parar. Sussurrou ele, segurando a mão áspera e fina do ancião. Vou pedir a Deus um milagre para o Senhor. Seu Antônio não pôde responder com palavras, mas seus olhos marejados disseram o suficiente. Um aperto fraco de sua mão selou o pacto. Silencioso entre avô e neto, entre a vida que se esvaía e a que transbordava a esperança. Naquela noite, Pedrinho não conseguiu dormir. Seu pequeno coração batia acelerado com a magnitude da promessa feita. 30 dias pareciam uma eternidade para uma criança de 8 anos, mas algo dentro dele, uma teimosia benevolente que todos reconheciam, dizia que seria capaz. O amanhecer trouxe o primeiro dia da jornada de orações. Era domingo, dia de missa na pequena capela de Bom Jesus. O sino enferrujado badalou 3 vezes, chamando os fiéis para a celebração. Pedrinho vestiu sua única camisa que não tinha remendos, alisou os cabelos rebeldes com água e seguiu, ao lado da mãe, para a igreja. A capela, construída pelos próprios moradores décadas antes,
Era simples, mas acolhedora. Suas paredes brancas refletiam a luz do sol que entrava pelas janelas estreitas, criando feixes dourados que dançavam no ar carregado de incenso. Os bancos de madeira, polidos pelo uso, acomodavam as poucas dezenas de habitantes que participavam da cerimônia semanal. Padre Carlos, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um sorriso gentil, conduzia a missa com a familiaridade de quem conhecia cada alma presente. Era respeitado não pela imposição de sua posição, mas pela humildade com que compartilhava as dificuldades da comunidade. Foi durante o sermão, quando o padre falava sobre a persistência na fé, que algo inesperado aconteceu. Pedrinho, normalmente tímido e reservado, levantou-se de súbito. O movimento repentino fez com que todos os olhares se voltassem para ele. "Padre", disse ele com voz clara, surpreendendo até sua mãe, "posso fazer um pedido?" Um breve momento de silêncio percorreu a capela. Padre Carlos, após a surpresa inicial, assentiu com um sorriso compreensivo. "Meu avô tá muito doente", continuou Pedrinho, sua voz pequena, ecoando nas paredes da igreja. "Comecei hoje a rezar por 30 dias sem parar para ele ficar bom. Queria pedir para o Senhor e para todo mundo aqui rezar junto comigo hoje." O silêncio que seguiu foi profundo, carregado de emoção. Maria, com lágrimas nos olhos, não sabia se sentia orgulho ou vergonha pela exposição do filho. Mas antes que pudesse decidir, Padre Carlos desceu do altar e aproximou-se do menino. "Pedrinho", disse ele, colocando a mão sobre o ombro da criança, "sua fé é um exemplo para todos nós." Virando-se para a congregação, o padre continuou: "Vamos todos agora unir nossas vozes em uma prece especial pelo seu Antônio." O que se seguiu foi um momento de rara união. Vozes se elevaram em prece, algumas trêmulas pela emoção, outras firmes pela convicção. O aroma de velas e incenso intensificou-se, como se o próprio ambiente respondesse à força daquela oração coletiva. Pedrinho, no centro daquele círculo de fé, sentiu algo quente crescer em seu peito. Não sabia nomear, mas era como se uma pequena chama tivesse sido acesa dentro dele. Ao final da missa, muitos se aproximaram para abraçar o menino e sua mãe, prometendo incluir seu Antônio em suas orações diárias. Dona Sinhá, a mais idosa da comunidade, segurou as mãos de Pedrinho entre as suas, nodosas e trêmulas. "A fé de uma criança", disse ela com voz rouca de sabedoria, "é a mais poderosa que existe, porque é pura como água de nascente." Nos dias que se seguiram, Pedrinho estabeleceu uma rotina rigorosa. Acordava antes do sol nascer, ajoelhava-se ao lado da cama do avô e rezava sua primeira oração do dia. Durante as tarefas diárias, buscar água no poço, ajudar a mãe com as galinhas, ir à pequena escola da cidadezinha, mantinha uma oração silenciosa nos lábios, como um mantra constante. À noite, sob a luz trêmula de um lampião a querosene, fazia sua última prece formal antes de dormir. Às vezes o cansaço era tanto que adormecia ajoelhado, e Maria o encontrava assim, com as mãos ainda postas sobre o peito. No 5º dia, a primeira pequena mudança aconteceu. Dr. Ricardo, o médico da cidade vizinha que normalmente visitava a região apenas uma vez por mês, retornou inesperadamente a Bom Jesus. Disse ter sonhado com a cidadezinha e sentido que precisava voltar. Ao examinar seu Antônio, não pôde oferecer um novo diagnóstico, mas decidiu ajustar a medicação. E o mais surpreendente, anunciou que ficaria por mais alguns dias. "Algo me diz que devo permanecer", comentou ele com Maria, enquanto guardava seu estetoscópio. Seus olhos desviaram-se para Pedrinho, que rezava silenciosamente em um canto do quarto. "Talvez seja a fé deste menino que me chamou de volta." A presença contínua do médico trouxe um novo ânimo à família. Embora a condição de seu Antônio permanecesse estável, nem melhorando, nem piorando significativamente, o simples fato de ter atenção médica regular era um conforto que não esperavam. No 10º dia, a cidadezinha celebrava a tradicional procissão em honra a Nossa Senhora das Dores, padroeira local. As ruas de terra ganharam vida com bandeirolas coloridas que tremulavam ao vento quente do sertão. Imagens sacras cuidadosamente preservadas ao longo de gerações
foram ornamentadas com flores silvestres. O aroma de incenso misturava-se ao cheiro de comidas típicas preparadas para a ocasião. Pedrinho participava da procissão com devoção redobrada. Carregava uma vela acesa, protegendo a chama com a mão em concha, símbolo da esperança que protegia em seu coração. Seus lábios moviam-se em oração constante, mesmo quando o corpo cansado implorava por descanso. Foi durante o momento em que a procissão contornava a praça central que algo incomum aconteceu. Uma senhora idosa, que ninguém da cidadezinha parecia reconhecer, aproximou-se de Pedrinho. Tinha os cabelos brancos como algodão e olhos claros, quase transparentes, que contrastavam com sua pele escura e enrugada. Vestia roupas simples, mas impecavelmente limpas, e emanava uma aura de serenidade que fez o menino parar instantaneamente. "Você tem um coração valente, pequeno", disse ela com uma voz que lembrava o sussurro do vento nas folhas secas. "Está carregando um peso grande para ombros tão jovens." Antes que Pedrinho pudesse responder, ela retirou do pescoço uma medalha antiga pendurada em um cordão de couro. O metal, desgastado pelo tempo, tinha gravada a imagem de um santo que o menino não reconheceu. "Reze com isto perto do coração", instruiu a senhora, colocando a medalha nas mãos da criança. Quando a fé encontra um símbolo, torna-se ainda mais forte. Pedrinho quis agradecer, fazer perguntas, saber quem era aquela misteriosa senhora. Mas quando ergueu os olhos novamente, ela havia desaparecido entre a multidão colorida da procissão, como se tivesse sido apenas uma aparição. Aquela noite, o menino adicionou a medalha ao seu ritual de orações. Segurava-a firmemente entre as mãos enquanto rezava e depois a colocava sob o travesseiro do avô, esperando que sua presença trouxesse algum conforto durante o sono inquieto do ancião. A segunda semana da jornada espiritual de Pedrinho trouxe um fenômeno que o menino não compartilhou inicialmente com ninguém, nem mesmo com sua mãe. Começou a ter sonhos vívidos, tão reais que ao acordar tinha dificuldade em distingui-los da realidade. Nesses sonhos, encontrava-se sempre em um campo aberto, banhado por uma luz dourada que não parecia vir do sol, mas de todas as direções simultaneamente. E lá, sentada sobre uma pedra lisa, estava uma figura luminosa. Não conseguia ver seu rosto claramente, mas sentia uma presença reconfortante, como um abraço que envolve sem tocar. "A oração não é apenas pedido", dizia a figura em seus sonhos, com uma voz que parecia vir tanto de fora quanto de dentro dele. "É conexão. Não apenas fale com Deus, escute-o também." Nas manhãs seguintes a esses sonhos, Pedrinho incorporava o que aprendera às suas orações. Passou a intercalar momentos de pedidos com períodos de silêncio absoluto, tentando ouvir respostas nos sons mais sutis ao seu redor. O farfalhar das folhas do juazeiro, o canto distante de um pássaro, até mesmo o ritmo da respiração de seu avô. Foi no 14º dia que notaram a primeira mudança significativa em seu Antônio. Durante a visita vespertina do Dr. Ricardo, o idoso que havia semanas só conseguia ficar deitado, pediu para sentar-se. Com esforço visível, mas determinação ainda maior, conseguiu permanecer sentado na beira da cama por quase 10 minutos antes que o cansaço o obrigasse a deitar-se novamente. "É um bom sinal", comentou o médico, tentando conter o próprio espanto. "O corpo dele está respondendo de alguma forma." Maria chorou silenciosamente de alegria, enquanto Pedrinho sentiu a pequena chama em seu peito crescer um pouco mais. Aquela noite, rezou com renovado fervor, agradecendo por este primeiro sinal de melhora e pedindo forças para continuar sua jornada. A notícia da pequena melhora de seu Antônio, combinada com a história da promessa de Pedrinho, começou a espalhar-se pela cidadezinha como fogo em palha seca. As pessoas comentavam nos encontros na praça, nas filas do pequeno armazém, durante as refeições familiares. Alguns viam nisto um sinal divino, outros, mais céticos, consideravam mera coincidência. Padre Carlos, que inicialmente vira a iniciativa de Pedrinho com olhos de ternura compassiva, começou a notar mudanças sutis na comunidade. A frequência às missas diárias aumentou gradualmente.
Pessoas que não se falavam há anos devido a antigas desavenças começaram a trocar cumprimentos hesitantes. Pequenos gestos de solidariedade tornaram-se mais comuns. Uma família partilhando a água de sua cisterna com vizinhos menos afortunados, outra oferecendo algumas de suas escassas galinhas para uma viúva recente. No domingo seguinte, durante a missa, o padre surpreendeu a todos com seu sermão. "Nosso pequeno Pedrinho", disse ele, olhando diretamente para o menino sentado ao lado da mãe, "nos lembrou do verdadeiro significado da fé. Não é apenas sobre pedir e receber, é sobre transformar a nós mesmos primeiro, e então o mundo ao nosso redor." A partir daquele dia, o padre passou a convidar a comunidade para um momento diário de oração coletiva pelo restabelecimento de seu Antônio, formalizando o que muitos já faziam individualmente. A capela permanecia aberta por 1 hora adicional cada entardecer, e o número de participantes crescia a cada dia. No 20º dia da jornada de Pedrinho, aconteceu algo que muitos na cidadezinha interpretaram como o primeiro milagre tangível. A fonte que abastecia Bom Jesus, um pequeno olho d'água que nos últimos anos vinha diminuindo alarmantemente devido à prolongada estiagem, amanheceu revigorada. A água, que antes brotava em fio tímido, agora jorrava com força surpreendente, cristalina e abundante. A notícia correu rapidamente, e logo uma pequena multidão se reuniu ao redor da fonte. Alguns se ajoelhavam, fazendo o sinal da cruz. Outros enchiam garrafas e jarros, como se temessem que a água milagrosa pudesse cessar a qualquer momento. Muitos simplesmente observavam em silêncio reverente. "É um sinal", declarou Dona Zilda, a benzedeira, sua voz trêmula de emoção. "É Deus respondendo às orações do menino." 2 dias depois, chegou à cidadezinha um grupo de técnicos da capital, enviados pela prefeitura regional para investigar o fenômeno. Após alguns estudos, explicaram que chuvas intensas nas serras distantes haviam recarregado o lençol freático, resultando na revitalização da fonte. "É ciência, não milagre", afirmou categoricamente o chefe da equipe, um homem de óculos grossos e expressão permanentemente séria. Mas para muitos em Bom Jesus, inclusive para Pedrinho, as duas explicações não eram mutuamente exclusivas. "Deus não faz as coisas do nada", explicou o menino com simplicidade quando questionado. "Ele usa o que já existe no mundo. Até Jesus precisou de pães e peixes para fazer o milagre dele se multiplicar." Esta sabedoria singela, vinda de uma criança, deixou até mesmo os técnicos sem resposta imediata. Entretanto, nem todos viam com bons olhos a crescente influência espiritual de Pedrinho. Dona Marta, a professora da única escola da cidadezinha, uma mulher de meia idade que se orgulhava de sua educação formal e visão científica do mundo, começou a expressar preocupação, notando que Pedrinho chegava à escola com olheiras cada vez mais profundas e tinha dificuldade em manter-se atento durante as aulas. Ela solicitou uma conversa com Maria. "Estou preocupada com seu filho", disse ela diretamente, sentada à mesa simples da casa de Maria. "Ele está exausto, negligenciando seus estudos e desenvolvendo o que parece ser uma obsessão religiosa. Isto não é saudável para uma criança." Maria, dividida entre o respeito pela professora e a crença na importância da missão do filho, respondeu com voz contida: "Entendo sua preocupação, Dona Marta, mas isto é importante para ele, para o meu pai, para todos nós. Importante é a saúde física e mental dele", rebateu a professora com firmeza. "A fé é valiosa, mas não deveria consumir uma criança desta maneira. Ele precisa de sono adequado, tempo para brincar, para ser criança." A conversa terminou sem resolução, mas suas ondas se espalharam pela comunidade. Logo formaram-se 2 grupos informais: aqueles que apoiavam a jornada espiritual de Pedrinho, vendo-a como expressão genuína de fé, e aqueles que concordavam com a professora, preocupados com o impacto deste compromisso excessivo em uma criança tão jovem. Esta divisão criou um ambiente tenso, com discussões acaloradas na praça central,
e olhares desconfiados entre vizinhos que antes compartilhavam tudo. Ironicamente, a jornada que começara para trazer cura estava, naquele momento, provocando uma fratura na comunidade. Pedrinho sentia o peso deste conflito nos ombros pequenos, mas mantinha-se firme em seu propósito. Continuava suas orações, agora acrescentando um pedido pela união da cidadezinha. Deus, sussurrava ele nas madrugadas silenciosas, faz eles entenderem que não tô fazendo isso para causar problema. É só porque amo meu avô. No 25º dia, quando a jornada de Pedrinho aproximava-se do final, veio o golpe mais duro. Seu Antônio, que nos dias anteriores apresentara pequenas mas consistentes melhoras, acordou com febre alta e respiração ofegante. Seu corpo frágil tremia sob os lençóis remendados, e seus olhos, novamente opacos, pareciam mirar algo além do teto de palha da casa. Dr. Ricardo foi chamado com urgência, e após um exame minucioso, seu semblante revelava preocupação profunda. Parece uma infecção, explicou ele a Maria em voz baixa para que Pedrinho, sentado ao lado da cama do avô, não ouvisse. Seu corpo está muito fraco para combatê-la. Devemos nos preparar. Não precisou terminar a frase. O olhar de compreensão dolorosa nos olhos de Maria completou o pensamento não verbalizado. Naquela noite, como pressentindo a gravidade da situação, uma tempestade violenta desabou sobre Bom Jesus. Era a primeira chuva forte em meses, recebida, normalmente com alegria pelos sertanejos. Mas desta vez, trazia consigo uma energia sombria, com relâmpagos que cortavam o céu como cicatrizes luminosas e trovões que faziam tremer as estruturas das casas simples. Pedrinho ajoelhou-se junto à janela, observando a fúria dos elementos. Lágrimas silenciosas misturavam-se à chuva que respingava através das frestas da janela mal vedada. Pela primeira vez, desde o início de sua jornada, sentiu a fé vacilar. «Por que Deus?» perguntou em um sussurro quebrado. «Por que deixa ele piorar agora, quando faltam só 5 dias? Não é justo». Sua mãe, encontrando-o assim, ajoelhou-se ao seu lado e o envolveu em um abraço silencioso. Não tinha respostas para oferecer, apenas a presença amorosa que dizia: «Não estás sozinho nesta dor». Por horas, permaneceram assim, mãe e filho, unidos no silêncio que transcende palavras, enquanto a tempestade gradualmente perdia força lá fora, transformando-se em uma chuva constante mais gentil. Foi neste momento de escuridão mais profunda que um raio de esperança inesperada surgiu. Do lado de fora da casa, através da cortina de chuva, ouviram-se passos apressados, seguidos por batidas urgentes na porta. Quando Maria abriu, lá estava Ana, sua irmã mais velha que vivia e trabalhava em Salvador, a quase 200 quilômetros dali, ensopada pela chuva, com a respiração ofegante de quem viajara por horas. Ela entrou como uma aparição. «Tive um sonho», explicou Ana, enquanto se secava com um pano oferecido pela irmã. «Um sonho tão real que não consegui ignorar. Vi nosso pai chamando por mim, pedindo que eu voltasse. Peguei o primeiro ônibus que encontrei. O retorno de Ana trouxe nova energia para a casa e para Pedrinho. Sua tia, que trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital da capital, trouxe não apenas conhecimentos práticos para ajudar nos cuidados com o avô, mas também a força renovada que só a reunião familiar pode proporcionar em momentos de crise. Com orientação de Ana, implementaram pequenas mudanças na rotina de cuidados, ajustes na posição do idoso para facilitar a respiração, compressas para controlar a febre, hidratação constante e cuidadosa. Detalhes simples, mas que faziam diferença significativa no conforto de seu Antônio. Pedrinho, inspirado pela determinação da tia, retomou suas orações com vigor renovado. O momento de dúvida da noite anterior não fora esquecido, mas transformara-se em uma fé mais madura, que reconhecia o valor da perseverança, especialmente nos momentos mais sombrios. No 27º dia, um novo personagem entrou na história. Dr. Fábio, um médico especialista que viajava pela região coletando dados para uma pesquisa sobre doenças endêmicas do sertão,
Parou em Bom Jesus para abastecer seu jipe antes de seguir viagem. Enquanto esperava, ouviu conversas sobre o estado de saúde de seu Antônio e a jornada de orações de seu neto. Intrigado tanto pela persistência da doença quanto pela história incomum, pediu para conhecer o paciente. Após examinar seu Antônio e revisar as anotações de Dr. Ricardo, o especialista franziu o senho pensativamente. Estes sintomas, comentou ele, são muito similares a um caso raro que tratei há alguns anos em Salvador. Uma doença autoimune pouco conhecida, mas tratável com a medicação adequada. Consultando sua maleta médica, Dr. Fábio encontrou algumas amostras do medicamento que mencionara. Não o suficiente para um tratamento completo, mas o bastante para iniciar e verificar se haveria resposta positiva. Não posso prometer resultados, advertiu ele, preparando a primeira dose, mas vale a tentativa. Aquela noite, Pedrinho acrescentou um novo elemento às suas orações: agradecimentos pelo aparecimento inesperado do médico especialista. É como se o Senhor tivesse mandado ele exatamente no momento certo, sussurrou para o alto, sentindo-se ouvido por algo maior que compreendia a extensão de suas necessidades. Nos 2 dias seguintes, aconteceu algo notável. Bom Jesus, normalmente, uma comunidade dividida por pequenas diferenças religiosas, começou a unir-se em torno da causa de Pedrinho. O exemplo do menino inspirou uma corrente de solidariedade que transcendeu barreiras denominacionais. Na manhã do 29º dia, Pedrinho foi surpreendido ao encontrar na porta de sua casa um grupo diversificado. Seu Zé, conhecido por ser fervoroso praticante do candomblé. Pastor João, da pequena congregação evangélica situada nos arredores da cidadezinha. E Padre Carlos, representando a maioria católica da comunidade. Viemos para unir nossas preces às suas, menino, explicou seu Zé, com dignidade em sua voz grave. Cada um à sua maneira, mas todos com o mesmo propósito. O que se seguiu foi uma cena incomum para os padrões de Bom Jesus. Na sala simples da casa de Maria, representantes de diferentes tradições espirituais sentaram-se em círculo. O pastor João leu passagens de sua Bíblia gasta pelo uso. Seu Zé entoou cantigas, ancestrais em língua que poucos compreendiam, mas todos sentiam. Padre Carlos recitou orações em latim, sua voz reverberando nas paredes de barro. E no centro deste círculo improvável estava Pedrinho, com os olhos fechados e as mãos entrelaçadas, silenciosamente maravilhado com a força que sua pequena iniciativa havia desencadeado. Ao entardecer deste mesmo dia, enquanto os líderes religiosos já haviam partido, mas a energia de suas preces parecia ainda pairar no ar, aconteceu o que muitos depois chamariam de o milagre de Bom Jesus. Seu Antônio, que ainda naquela manhã estivera semiconsciente e febril, abriu os olhos com uma clareza que há semanas não demonstrava. Olhou ao redor como reconhecendo seu entorno e então, com voz fraca, mas perfeitamente audível, pediu: água, tenho sede. Maria, que arrumava roupas ao pé da cama, deixou cair a bacia que segurava. Ana, que preparava um chá medicinal na cozinha, correu ao ouvir o barulho. Pedrinho, que rezava no quintal sob o juazeiro, sentiu um estremecimento inexplicável, antes mesmo de ouvir os chamados excitados de sua mãe e tia. Quando entrou correndo no quarto e viu o avô sentado na cama, bebendo água com auxílio de Ana, Pedrinho sentiu as pernas fraquejarem. Ajoelhou-se não por intenção, mas por pura emoção que o fez perder momentaneamente o controle sobre o próprio corpo. Vô, foi tudo o que conseguiu dizer, enquanto lágrimas de alegria escorriam por seu rosto pequeno. Seu Antônio estendeu a mão trêmula, tocando o rosto do neto com a delicadeza de quem toca uma relíquia sagrada. Ouvi suas orações, menino, disse ele com voz rouca. Até nos momentos em que parecia que eu estava longe demais para ouvir qualquer coisa, eu ouvia você. A notícia espalhou-se pela cidadezinha como vento em campo aberto. Em questão de horas, a casa estava cercada por vizinhos que queriam testemunhar o milagre com os próprios olhos. Alguns traziam alimentos, outros
flores silvestres colhidas às pressas. Todos traziam rostos iluminados pela esperança renovada. 30º dia da jornada de Pedrinho, o último de sua promessa, transformou-se em uma celebração espontânea. Pessoas iam e vinham durante todo o dia, deixando presentes simples e levando consigo o testemunho de que a fé, especialmente quando nascida de um coração puro, ainda era capaz de mover montanhas, ou, no caso, devolver vida a um corpo que parecia destinado a despedir-se dela. Dr. Ricardo e Dr. Fábio, observando a melhora constante de seu Antônio, trocavam olhares de espanto científico. O medicamento experimental está funcionando surpreendentemente bem, comentou o Dr. Fábio, verificando os sinais vitais cada vez mais estáveis do idoso. Sim, concordou o Dr. Ricardo, mas não explica a rapidez desta recuperação, nem a coincidência perfeita com o 30º dia de orações. A revelação de que não fora apenas a oração, mas também a medicina moderna, que contribuíra para a recuperação de seu Antônio, criou um momento profundo de reflexão em Bom Jesus. Para alguns, como Dona Marta, era a confirmação de que a ciência sempre prevalecia. Para outros, como o Padre Carlos, era a evidência de que Deus trabalhava através dos meios disponíveis, incluindo o conhecimento humano. Para Pedrinho, a explicação era mais simples. Deus mandou o médico na hora certa. É assim que os milagres acontecem às vezes. Nos meses que se seguiram, Bom Jesus transformou-se de maneiras que transcendiam a recuperação física de um único homem. Inspirados pelo exemplo de perseverança e fé de Pedrinho, os moradores mobilizaram-se para melhorar as condições locais. Com mãos unidas pelo trabalho comunitário, construíram um pequeno posto de saúde que permitiria atendimento médico regular. Reformaram a escola, adicionando uma modesta biblioteca com livros doados por instituições da capital. Implementaram um sistema mais eficiente de captação de água da chuva, aproveitando o conhecimento técnico compartilhado pelos especialistas que visitaram a cidadezinha. Seu Antônio recuperou-se gradualmente, embora com algumas limitações permanentes. Seus passos, antes firmes, agora necessitavam do apoio de uma bengala artesanal, esculpida por ele mesmo durante a convalescença. Sua voz, antes potente como trovão, tornara-se mais suave, obrigando os ouvintes a aproximarem-se para escutar suas histórias. Mas estas limitações eram pequenas quando comparadas ao milagre de sua presença continuada entre os vivos. Quanto a Pedrinho, a experiência o transformou de maneiras profundas e duradouras. A criança que iniciara a jornada com uma fé simples e inabalável, emergiu com uma compreensão mais madura sobre a complexa relação entre o divino e o humano, entre milagres e esforços terrenos, entre oração e ação. O verdadeiro milagre, dizia ele a quem perguntasse sobre sua experiência, não foi só meu avô ficar bom, foi ver como todos nós mudamos, como a cidadezinha toda se transformou. Na tradicional festa de fim de ano, realizada sob um céu estrelado que parecia mais brilhante do que o normal, Bom Jesus celebrou não apenas a recuperação de seu Antônio, mas o renascimento de seu próprio espírito comunitário. Mesas, longas cobertas por toalhas de renda feitas à mão, sustentavam pratos típicos preparados coletivamente: carne de sol, baião de dois, cocada fresca, bolos de milho e mandioca. O som de forró embalava conversas e risos, enquanto ao redor da fogueira central, histórias de transformação pessoal eram compartilhadas como tesouros íntimos. Foi durante esta celebração que a misteriosa Senhora da Medalha reapareceu. Chegou silenciosamente, com o mesmo vestido simples e imaculado, os mesmos cabelos brancos como nuvem. Desta vez, porém, não desapareceu na multidão. Aproximou-se de Pedrinho e sua família, que a reconheceram imediatamente. "A Senhora da Medalha!", exclamou o menino, tocando instintivamente o pequeno objeto metálico que ainda carregava no pescoço. A mulher sorriu com serenidade. "Meu nome é Conceição", disse ela. "Fui curandeira nesta região por muitos anos, até que falsas acusações me forçaram a partir. Hoje, retorno para fechar um círculo. Foi então que seu Antônio,
Olhando mais atentamente para a recém-chegada, sentiu um reconhecimento súbito atravessar sua memória como relâmpago. Conceição da Serra, murmurou ele, os olhos úmidos pela emoção da lembrança. A mulher que salvou minha mãe do parto difícil. A mulher que depois foi acusada injustamente de feitiçaria e expulsa destas terras. A revelação criou um momento de silêncio reverente no grupo que se formara ao redor. Era um capítulo da história local que muitos preferiam esquecer. Um episódio de injustiça nascido do medo e da ignorância. Voltei, porque senti que era o momento certo, explicou Conceição com a dignidade de quem carregou sua dor, sem permitir que ela se transformasse em amargura. A fé deste menino abriu caminho para muitas curas, não apenas do corpo de seu avô, mas das feridas invisíveis que dividiam esta comunidade. Naquele momento, Padre Carlos aproximou-se e, em gesto público de reconciliação, tomou as mãos, de Conceição entre as suas. Em nome desta comunidade e da igreja que represento, peço perdão pelo sofrimento injusto que lhe foi imposto, declarou ele, sua voz amplificada pelo silêncio atento que o cercava. Sua sabedoria sempre pertenceu a estas terras. O ato simbólico de reintegração de Conceição à comunidade representou a cura final, não apenas física ou individual, mas da memória coletiva e da consciência social de Bom Jesus. E assim, uma simples criança, armada apenas com sua fé inabalável e determinação, não apenas testemunhou um milagre, mas tornou-se catalisadora de transformações que transcenderam sua intenção inicial. Pedrinho, que começara rezando pela saúde do avô, acabou provocando o renascimento espiritual e social de uma comunidade inteira. Os moradores de Bom Jesus aprenderam que milagres não são apenas eventos sobrenaturais e inexplicáveis, mas também o resultado da convergência entre fé persistente, ação comunitária e conhecimento técnico, todos unidos pelo fio invisível do amor que conecta seres humanos entre si e com algo maior que todos. Muitos anos depois, quando visitantes perguntavam sobre a origem do peculiar espírito de solidariedade que distinguia Bom Jesus das comunidades vizinhas, os moradores contavam a história do menino que rezou por 30 dias. Contavam sobre o avô que voltou da beira da morte, sobre a fonte que reviveu, sobre a curandeira que retornou para completar um ciclo de reconciliação. E no centro desta narrativa, como seu coração pulsante, estava a verdade simples que Pedrinho descobrira. As orações mais poderosas não são aquelas que mudam apenas circunstâncias externas, mas as que transformam corações humanos, inspirando-os a construir com suas próprias mãos os milagres pelos quais rezam. E quando o sol se punha sobre aquele pedaço de sertão, pintando o céu com tons de laranja e púrpura, os mais atentos podiam ver, na silhueta de um menino sentado sob o velho juazeiro, a lembrança viva de que a fé, quando nasce de um coração puro e persistente, ainda é capaz de mover o mundo, um coração, uma comunidade, uma transformação de cada vez.